Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Rezende, faço parte do time de engenharia de pré-vendas da HP Poly aqui no Brasil. Junto comigo temos aí o Glauber Donini, o Leandro Zilli, Paulo Borelli, o João que faz a liderança do time. Então, temos um time aí bem completo para apoiar vocês tecnicamente nos projetos, nas demonstrações e tudo mais. O objetivo do vídeo hoje é justamente a gente abordar fim a fim todos os recursos do PolyStudio USB, extrair o máximo da solução. Então, esse é o objetivo do vídeo hoje. Então, nesse vídeo eu entendo, já que você conhece o PolyStudio USB, pelo menos sabe o que ele é, né? Eu deixando aqui uma fotinho dele. Então, o PolyStudio USB, ele é uma solução all-in-one completa, com câmera, microfones, alto-falantes, tudo embutido, onde você, de forma plug and play, conecta o seu computador via USB nesse dispositivo e você consegue utilizar ele como um super periférico do seu computador. Mas ele, por si só, né, falar de microfone, câmera, isso não é um diferencial. Os diferenciais realmente estão nos recursos do produto. E quais recursos são esses? Então, esse é o ponto hoje do nosso vídeo para explorar cada vez mais desses recursos. Então, qual que é a agenda que eu tenho aqui? A agenda é falar desses primeiros passos do PolyStudio SP, falar do PolyLens Desktop, que é a nossa aplicação, como que a gente faz para baixar o PolyLens Desktop, explorar cada recurso do PolyLens Desktop para o Studio USB, o que é o PolyLens Cloud, como fazer o provisionamento do PolyStudio USB no PolyLens Cloud, quais são os benefícios do PolyLens Cloud para pequenas e grandes instalações, explorar a gestão individual desse equipamento remotamente e também como fazer a gestão em massa através do portal e enfim, do nosso serviço PolyLens Cloud. Tá? Então, uma pequena agenda aqui rápida sobre o que a gente vai falar hoje. Então, vamos seguindo nessa sequência. Obviamente, se você não conhece alguma coisa, enfim, algum termo que eu falei aqui, excelente, né? O vídeo vai ser justamente para destrinchar tudo isso. E se você já conhece tudo isso, é válido ainda assistir, porque sempre tem alguma coisa que a gente não sabia, sempre alguma coisa que a gente consegue ali absorver de nova, ainda que a gente já conheça o produto, esteja trabalhando com ele no dia a dia, e você pode usar isso como uma ferramenta de voltar naquele cliente que você já vendeu e oferecer esse novo recurso, apresentar esse novo recurso, retomar uma nova conversa. Então, acho que é bem interessante para os dois lados. Até para você que é a primeira, enfim, vai começar a fazer as vendas do Estúdio SB, e para você que, enfim, já está começando a vender, já conhece ou já vende bastante, acho que é interessante para os dois lados, tá? Muito bem. Então, sobre o PolyStudio USB, eu já comentei o que ele é, então a sua essência, já fizemos inclusive um vídeo sobre os primeiros passos, não vou entrar muito nesse mérito, e aí vocês estão vendo essa aplicação aqui na minha tela, né? Então, vocês estão vendo ali Device Detected, né? E pedindo ali o Device Password. Então, que tela é essa, né? Primeiro, essa tela, ela é do PolyLens Desktop. Para baixar esse software é super simples, tá? Se você procurar no Google, realmente, tá? Uma coisa mais básica, procurar no Google ali PolyLens Desktop Download, você vai encontrar, mas eu vou deixar aqui também o link para vocês fazerem o download. Uma vez que você fez o download, você pode até continuar como um guest, tá? Como um visitante, enfim, na aplicação, não precisa fazer login nenhum, e aí você vai chegar nessa tela. Então é realmente a primeira tela do PolyLens, tá? Do PolyLens Desktop. Quando você chega nessa tela e você conectou, né? Aqui eu estou simulando exatamente uma pessoa que acabou de receber um PolyStudio USB e conectou ele no seu computador junto aqui com o PolyLens Desktop instalado. Qual que é o grande ponto? Por que eu tenho esse aplicativo instalado? Primeiro, eu vou conseguir fazer a gestão completa do meu equipamento, completa. Vocês vão ver aqui que a gente vai usar durante o maior tempo aqui essa aplicação para fazer a gestão. Até uma pergunta frequente: você não precisa do PolyLens Desktop para usar os recursos do equipamento. O PolyLens Desktop ele é apenas para que você consiga fazer a primeira implementação do PolyStudio USB ou até mesmo do PolyStudio R30. Então, enfim, P15, enfim, nossos dispositivos USBs todos podem ser gerenciados através do PolyLens Desktop, tanto é que vocês estão vendo nessa aba à esquerda aqui, todos os itens que eu já conectei aqui no meu computador, tá? Todo o histórico. Atualmente só estou com o estúdio USB ali mesmo. E a primeira vez que eu faço essa conexão e eu quero fazer realmente a gestão desse equipamento, ativar alguns recursos ou não ativar, eu preciso
usar o Polylens Desktop para isso, tá? Necessariamente eu preciso. Ah, Vitor, eu quero fazer a gestão remota dele. Você vai precisar primeiro fazer uma implementação, uma instalação, uma ativação do equipamento ali localmente. Você vai precisar fazer essa configuração direta no equipamento via USB inicialmente. Esse aplicativo ele vai me servir justamente para ativar os recursos de enquadramento, para configurar eles da maneira correta, para ativar ou desativar recursos de bloqueio de ruído, evidenciação da voz, com inteligência artificial, cerca acústica, enfim. Realmente esse é um aplicativo poderoso aqui da Poly, tá legal? Bom, liguei a primeira vez do estúdio USB que eu acabei de tirar da caixa e conectei no meu computador. Ele me pede aqui uma senha. A senha é essa daqui, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. É justamente essa daqui, tá? Eu vou deixar até junto com a agenda aqui pra gente ver junto aqui. Mas a senha é essa daqui, tá? Polycom, com P maiúsculo, 12, hashtag cifrão. Então eu vou clicar aqui, vou copiar, vou colar, deu Enter, pronto. Ele já fala, olha, você vai precisar fazer a primeira configuração do equipamento. Para a primeira configuração, a gente pode começar uma nova ou se não importar uma configuração. Obviamente, a primeira vez que a gente está vendo, vamos focar aqui primeiro em iniciar uma nova configuração, porque, enfim, é a primeira vez que você está vendo ali o estúdio, né? Muito bem. Iniciei a configuração. O que eu vou colocar ali? Super simples, né? Aqui no país eu vou escolher Brasil. Device name, eu vou colocar o nome da sala, por exemplo. Enfim, geralmente é colocado o nome da sala. O nome da sala que eu estou aqui é o Porto Seguro PEC, tá? Poly Experience Center. Inclusive, fica o convite para você participar junto com a gente aqui de uma demonstração remota para o seu cliente. A senha. A senha ele te dá aqui alguns pré-requisitos para você colocar uma senha um pouco mais complexa, mas se você quiser colocar uma senha simples, você pode clicar nessa checkbox e colocar a sua senha simples. No meu caso, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou dar um Next. Agora aparece para a gente a configuração de Wi-Fi. Nessa configuração de Wi-Fi, a gente pode já realizar ela, mas inicialmente eu vou deixar ela desconectada, tá? Vou avançar, dar um skip aqui, e é isso. Basicamente essa é a primeira ativação do equipamento. Agora, nós já temos um overview dele, né, o nome do produto que a gente acabou de configurar, está conectado com o nosso computador e a versão de software que é a mais atual. Se houvesse uma versão de software mais nova, apareceria para mim aqui um botão de update. E aí basta clicar realmente nesse botão de update, ele já inicia o update de firmware do Poly Studio USB. Falando sobre o controle também vem na caixa, você precisa parear ele com o Poly Studio USB. Eu já mostrei isso no vídeo de primeiros passos, mas caso você não se lembre, ou enfim não tenha visto o vídeo, só para ambientar, eu vou apertar aqui inclusive, tem um botãozinho aqui embaixo de Bluetooth, embaixo do Poly Studio USB mesmo. Pode clicar, você vai ouvir um aviso sonoro, e aí usando o controle remoto, o botão de mudo, segura aproximadamente uns 7 segundos, o botão de mudo, e você vai ouvir um novo aviso sonoro falando ali demonstrando ali que o controle remoto foi emparelhado, tá? Muito bem, controle remoto emparelhado com sucesso. Ele até apareceu aqui uma nova aba de devices mostrando o controle remoto, tá? Um controle remoto Bluetooth, então você não precisa ficar apertando, apontando para o equipamento, tá? Bom, observamos então o overview, devices, né? Agora vamos focar nessa parte de control, que é uma das mais importantes. Bom, nessa aba de control, eu estou usando o PolyStudio USB nesse momento, então eu não vou conseguir ver ele em outro aplicativo, né, que é o caso aqui agora, mas você pode clicar nesse olhinho e você vai ver a imagem do PolyStudio USB aqui, tá? Obviamente, se ele não estiver sendo usado ao mesmo tempo por outra aplicação. Você pode maximizar a imagem, você pode tirar foto, colocar as réguas, né, o grid, né, para você, enfim, basicamente conseguir centralizar algum item, enfim, te ajudar num posicionamento do produto. Aqui você tem algumas pré-definições que você pode fazer, tá? Então, aqui ele já vem por default com 4 pré-definições. E aí você pode fazer uma configuração nessa pré-definição, e aí se você quiser alterar entre uma pré-definição e outra, você pode ir selecionando aqui, tá? Mas basicamente,
até para deixar um pouco mais claro, vamos supor que eu tenho uma reunião que é melhor a gente usar essa configuração. Uma outra reunião que eu posso usar com essa outra pré-definição. Tá? Então, você pode ativar, desativar recursos, enfim, tudo através das pré-definições, que enfim, acaba sendo realmente fácil. Agora, no dia a dia, nos usos mais comuns que eu vejo, a gente acaba selecionando a gente acaba entendendo como vai ser a usabilidade da sala, né, como é o layout da sala, como é a dinâmica das reuniões, e escolhendo uma configuração única, como é o caso que a gente vai fazer aqui agora, e deixar ela como padrão para o usuário, de forma com que um usuário que nunca viu o PolyStudio USB na vida, não sabe nem o que é PolyLens Desktop, não tem problema, né, o equipamento tem que ser realmente transparente, tem que acontecer isso, né? A tecnologia tem que facilitar a nossa vida. Então, o usuário ele vai chegar com o laptop dele, vai plugar o Studio USB via USB no computador e ele vai usar exatamente o que a gente configurar aqui neste momento, tá? E isso a gente acaba deixando de uma forma padrão, bem estudada, obviamente, previamente, para que ele tenha sempre a melhor experiência. Bom, falando aqui dos recursos, né? Aqui basicamente controles de imagem, né? Brilho, contraste, saturação, enfim, controle de branco, que automático funciona super bem, inclusive, até a exposição aqui à luz, então é bem bacana, funcionam super bem. Backlight Compensation, você pode aplicar ou não, depende do seu ambiente, tá? Então, só para ele fazer uma compensação de luz ali. Agora vamos realmente ao que realmente traz os nossos diferenciais, tá? Primeiro, Tracking Mode. Então, os modos que ele faz o enquadramento. O PolyStudio USB, vocês verem aqui, ele tem várias opções. Você tem como deixar ele desligado por padrão, você tem como habilitar o speaker framing, então ele vai enquadrar quem está falando. Você tem o group framing, onde ele vai enquadrar a quantidade de rostos ali na chamada. Tá? Então, independente de quem estiver falando, se tiverem duas pessoas, a câmera vai enquadrar aquelas duas pessoas de forma com que ela evite mostrar aquelas cadeiras vazias, um espaço vazio ali na sala de reunião. É o melhor enquadramento para aquela quantidade de pessoas dentro da chamada. Presenter Mode, bem interessante, principalmente para, enfim, a apresentação, né, ou até mesmo aulas híbridas, professores, enfim, onde a câmera acompanha aquele interlocutor sem cortes, de uma forma bem, enfim, bem concisa, ali, bem fluida. Conversation, ele divide a tela entre duas pessoas que estão conversando, e o People Framing, ele vai dividir a tela em até 6 participantes, em até 6 rostos, independente de quem estiver falando. Se porventura entrarem mais do que 6 pessoas na sala de reunião, que é uma dúvida comum, o que o equipamento vai fazer? Ele vai mudar o tipo de enquadramento automaticamente para Group Framing, ele vai enquadrar a quantidade de pessoas da melhor maneira, 8, 10 pessoas, 15 pessoas, ele vai enquadrar da melhor maneira. Voltou a ter 6 participantes, ele ativa novamente o People Framing, isso de forma automática, tá? Tudo isso que eu estou comentando. Basta escolher aqui como People Framing, por exemplo, e ele já vai dividir a tela novamente em até 6 participantes, tá? Então, enfim, obviamente que aqui eu não estou demonstrando esses recursos, mas são realmente os nossos diferenciais, e eu já deixo aqui um vídeo para vocês assistirem depois sobre esses tipos de enquadramento. E é importante assistir esses tipos de enquadramento para que você consiga ofertar e explicar de uma forma melhor para o seu cliente. Tá? Então, até mesmo mostrar para ele, olha, vai funcionar dessa maneira. Tá? Esse é o recurso que eu estou te apresentando, inclusive para mostrar o diferencial realmente da Poly junto ali com o que você está oferecendo. Máximo zoom. Então, qual que é o zoom máximo que a câmera vai dar na hora do enquadramento? 2 vezes de zoom, 3 vezes de zoom, 4 vezes de zoom? Tá? Então a gente tem aqui algumas opções para a gente escolher. Movimento da câmera. É, como que ela funciona, tá? Ela tem dessas duas opções de movimentação. O corte, né, cut, ou auto pen. O que seria isso? Vamos supor que eu estou aqui falando com vocês, a câmera me enquadrou, né? Deixa eu até ver se o enquadramento está habilitado aqui. Agora não, beleza. A câmera está me enquadrando aqui, é bom que vocês já vão ver aqui embaixo.
Então, a câmera tem algumas opções de enquadramento. Ela tem como cortar para para as pessoas que estão falando, ou seja, eu estou falando aqui, alguém começou a falar do meu lado, a câmera faz um corte. Ela basicamente ela muda, ela corta rapidamente e vai para outra pessoa que começou a falar. Agora, o AutoPan, como é que ele funciona? Eu estou falando, a câmera está me enquadrando da mesma maneira como vocês estão me vendo. Se alguma pessoa começa a falar aqui agora, a câmera vai fazer uma movimentação suave até essa segunda pessoa, ou seja, é como se alguém estivesse movimentando a câmera e focando naquele segundo interlocutor. Então, por esse motivo aqui, são duas opções de configuração, enfim, de novo, para a gente escolher da melhor maneira ali para o nosso usuário. Tracking Speed, qual que é a velocidade que a câmera vai fazer esse enquadramento? É uma velocidade baixa, uma velocidade normal, rápida, tá? Então, é, tipos aí de movimentação, de velocidade de movimentação. Framing Size, o que seria isso? Basicamente, quando a câmera me enquadra, como é o meu caso aqui agora, isso daqui eu consigo demonstrar para vocês, eu posso fazer com que ela enquadre de uma forma muito mais focada, o zoom dela vai ser muito mais focado em mim, vai focar bem no meu rosto, o medium vai ficar um pouco mais afastado e o wide mais afastado ainda. Então, primeiro, vocês estão me vendo aqui no medium, eu vou deixar como tie, que seria um pouco mais apertado, vocês vão perceber que a câmera vai me focalizar mais em mim. Vocês já perceberam isso agora. Agora eu vou deixar como wide, e aí vocês vão perceber o que que a câmera vai fazer agora, ela vai reajustar para me enquadrar de uma forma um pouco mais distante. Tá? Vocês conseguiram perceber isso agora nessa movimentação. Então é bem interessante a gente escolher da melhor maneira, até para a pessoa não ficar constrangida na hora que a câmera fizer o enquadramento, focar demais ou focar de menos ali naquele usuário. Isso tudo a gente falou aqui do speaker framing. Agora, se fosse no group framing, a gente também tem esses mesmos tipos de recursos, tá? Então, a gente tem como escolher, enfim, a velocidade do enquadramento, zoom, enfim, eh, da mesma maneira como a gente conversou até agora. Modo apresentador, mesma ideia, tá? Então, eu tenho ainda esses parâmetros. Conversation, posso clicar aqui e ter esses mesmos parâmetros. Ou people framing, que eu também vou ter esses mesmos parâmetros. Não tem um botão de salvar aqui, tá? Uma vez que você selecionou, ele já deixou salvo ali na câmera. Isso é um ponto importante. Tudo que você está fazendo de configuração fica salvo na câmera, no sistema, na solução, no PolyStudio USB. Isso significa que, a partir do momento que você desconectar o seu cabo USB, outra pessoa vai chegar para utilizar, ela nunca viu o Studio USB na vida, não tem um Lens Desktop, como eu mencionei, né, um usuário convencional, ele vai chegar na sala, espetar o USB e usar aquilo que você previamente configurou, ou seja, tudo aquilo que foi salvo na barra, no sistema de videoconferência, no PolyStudio USB, ou no R30, por exemplo, ou no P15, tá? Lembrando que tem diferenças de recursos entre o PolyStudio USB, R30 e P15, tá? Então, o Studio USB ele tem as mesmas configurações disponíveis nele e no R30, nessa parte de enquadramento e tudo mais que a gente conversou até agora. Então, R30 e Studio USB são exatamente iguais. Já a P15, ela só tem enquadramento de grupo, tá? Então, é importante a gente destacar isso. Bacana? Então, essa seria a parte de controles. Parte de settings. O que que nós temos? Nós temos, enfim, algumas configurações aqui. Eu vou entrar na parte de administradora, vou entrar aqui no geral só para vocês verem, e mais focado realmente na parte de áudio, tá? E diagnósticos também, acho que é importante. Bom, participant count. Então ele consegue, o PolyStudio USB ele tem a capacidade de contar as pessoas na reunião, tá? Esse recurso ele foi feito mais para MTR on Windows, então, eh, no dia a dia, se você for colocar apenas com o seu computador, ele não vai ter uma função, tá? Então, é mais para explicar para vocês o que que seria isso. Aqui basicamente para você escolher o hertz, né, da sua região, Brasil aqui 60 Hz. Em áudio, qual que é o grande ponto aqui? Nós temos as principais configurações de microfone e alto-falante da solução. Então, no caso aqui isso vale tanto para R30 quanto para o Studio USB, tá nessa parte de Noise Block AI e Acoustic Fence. Somente realmente o estéreo
a gente não vai ter isso no R30 porque o, o R30 ele só tem um alto-falante, ele é mono, tá? No caso do Polystudio USB a gente tem essa configuração, ele é mais completo. No caso da cerca acústica, né, como é que ela funciona? Basicamente, eu consigo pré-delimitar uma área de cobertura do equipamento, tá? Uma área de cobertura realmente de áudio, tá? Não de vídeo, de áudio. Então, como é que ele funciona? Eu posso selecionar uma cerca acústica, por exemplo, com 60 graus de abertura. Então, por mais que a câmera esteja vendo, tá? Vou até tirar o enquadramento automático aqui. Por mais que a câmera esteja vendo 120 graus, eu seleciono aqui que ele vai capturar, por exemplo, 60 graus, e somente quem estiver dentro desse ângulo de cobertura é que vai ser capturado, tá? Desse ângulo de 60 graus previamente configurado. Então, quando a gente fala da cerca acústica, eu tenho 3 opções no Polystudio USB. Eu tenho, na verdade 4, né? Tenho como desligar a cerca acústica, pode ser importante em alguns casos. Narrow, onde você consegue fechar o ângulo para até 60 graus. Medium, para até 90 graus. E wide, aproximadamente aí 120 graus de abertura, tá? Isso é extremamente importante quando você tem uma sala que faz uma divisória com um corredor, porque no corredor vão passar pessoas fazendo ruído, falando, e a voz ela pode invadir a sua sala de reunião e transmitir para quem estiver remoto. E para evitar justamente isso, a gente faz uma cerca acústica, onde as pessoas que estão fora da sala não vão ser capturadas, enfim, toda aquela voz que não pertence à chamada não vai ser enviada para quem estiver remoto. Então, é um recurso realmente dos nossos microfones embutidos aí no Polystudio USB. Aqui tem até um guia que ilustra muito bem como ele funciona. Tá? Vocês podem ver aqui o narrow, o medium e o wide. Ele vai aumentando um pouco mais da cerca acústica ali, conforme a gente vai alterando. Tá? Então, um informativo bem bacana. E aí você pode escolher qual que é a configuração que mais atende a sua sala. Noise Block AI. O que significa isso? É um bloqueio de ruído com inteligência artificial, como o próprio nome já diz, e ele foi desenhado para você evitar a transmissão de ruídos indesejados dentro da sala de reunião. E ele funciona inclusive junto com o Acoustic Fence, se você quiser, tá? Eu posso ter o Acoustic Fence ativado e o Noise Block AI também, tá? O Acoustic Fence, inclusive, ele vem desativado por padrão e o Noise Block AI, ele vem ativado por padrão na lei de fábrica, tá? O Noise Block AI, ele funciona da seguinte maneira, ele vai entender ali os ruídos do seu ambiente e vai bloquear para quem estiver remoto, ou pelo menos minimizar essa percepção do ruído. Então, ruídos comuns, por exemplo, alguém digitando na reunião e não colocou no mudo, alguém começou a digitar, ele vai automaticamente bloquear aquele ruído. Ar-condicionado, mesma coisa. E aí tem duas percepções do Noise Block AI. De novo, tá no vídeo ali de demonstração dos recursos. No Noise Block AI, quando você, enfim, tem ali uma pessoa falando e tudo mais, o microfone fica habilitado, e aí se alguém fizer um ruído enquanto alguém está falando, por exemplo, eu estou ali digitando junto com uma pessoa que está falando, ou eu estou digitando junto com vocês, o que vai acontecer é que o microfone ele vai capturar esses dois áudios, né, tanto da voz quanto do ruído, mas ele vai evidenciar muito mais a voz do que o ruído. Isso é altamente perceptível. Inclusive, pouca gente consegue perceber o ruído enquanto alguém está falando e funciona super bem. É assim impactante como o Noise Block AI funciona. Realmente funciona muito bem, de verdade. Tá? Então, e obviamente, né, vamos supor que eu não coloquei no mudo, só comecei a digitar, não tem ninguém falando. Aí ele funciona ainda melhor. Por quê? Porque ele vai entender que não tem voz, só tem ruído na sala de reunião, então ele vai entrar numa espécie de mudo automaticamente. Ele vai entrar no mudo automaticamente e com isso quem está remoto não vai ouvir nenhum tipo de ruído. Tá? Aqui para você dar uma amplificada ali no grave e também trazer a melhoria ali com o estéreo. Tá? Então você pode usar o áudio em estéreo. Você está sempre usando os dois alto-falantes, mas você pode ter a função de estéreo ativando esse recurso. Diagnósticos. O diagnóstico é bem interessante, porque muitas vezes você quer saber qual que é a resolução que está sendo entregue para quem está remoto. E aí você pode, durante a chamada, ou enfim, durante seu teste, habilitar
esse recurso. E aí vocês vão ver que na minha imagem já vai aparecer qual que é a resolução. 1920 por 1080. Tem até algumas outras informações bem interessantes, que está ali como 30, que seria os frames por segundo. MJPG, que é o formato da compressão ali da imagem, e 1.8, por exemplo, ali, que é o zoom ali da câmera, tá? Então, tem alguns recursos aqui bem legais para você saber como está sendo enviada a qualidade da imagem, enfim, acho que é bem interessante. Áudio teste também, ele vai basicamente gravar o que você está falando, né, no áudio teste e vai salvar aquele áudio para que você consiga ouvir a qualidade posteriormente, tá? Então, essas seriam as três abas aqui do PolyStudio USB. E sendo bem transparente, você deixando dessa maneira para o seu usuário final, escolhendo corretamente qual que vai ser o tipo de enquadramento, quais recursos de áudio você vai utilizar, tá? Então, faz uma diferença gigantesca, gigantesca. Você muda completamente a experiência do usuário, tá? Então, é bem interessante a gente identificar, ah, enfim, como é a sala, qual que é a utilização, a expectativa dos clientes, a dinâmica da reunião, para escolher os melhores tipos de enquadramento e também de captura de áudio, recursos de áudio, tá legal? Vou dar um exemplo. Muitas vezes é uma reunião uma reunião muito prática, né? Então muitas pessoas entram, falam rapidamente e é isso. Tem gente que gosta do enquadramento automático, tem gente que não. Ou às vezes é uma reunião onde geralmente uma pessoa fala, outra colabora e assim por diante. E aí é interessante deixar o people framing ou o speaker tracking, né? Então, é realmente estudar muito bem qual que é a expectativa, dinâmica da chamada, enfim, para ativar realmente os melhores recursos. Inclusive, tivemos um caso bem interessante onde era uma aula de música e a gente precisava desabilitar o Noise Block AI. Então, foi realmente um caso onde a gente teve que também entender qual que era o tipo de uso do ambiente, porque se a gente tivesse o Noise Block AI ativo durante uma aula de música, simplesmente não passaria nada para quem está remoto. Por quê? Porque ele vai entender que o instrumento emite um ruído e ele vai bloquear o áudio daquele instrumento. Muito bem, focando aqui na parte admin. Em admin, o que nós temos? Nós temos que primeiro fazer o login para acessar essa parte administradora. Então, eu vou colocar aqui minha super senha de 1 a 6. A gente tem mais algumas configurações. Então, basicamente, aqui é um outro tipo de visualização da câmera. Você pode fazer o teste ali para você, que é o Vivid Mode, deixar, enfim, as cores um pouco melhores ali na sua imagem. Temos a questão aqui do Bluetooth. O Bluetooth ele serve não somente para você parear o controle remoto, mas também parear com o seu celular, com o seu smartphone, por exemplo, e usar o PolyStudio USB como um recurso de microfone alto-falante Bluetooth, tá? E pouca gente explora isso, mas um recurso bem legal Bluetooth do PolyStudio USB é que ele consegue fazer um merge de chamadas. O que significa isso? Vamos supor que eu liguei, eu vou dar nomes aqui para a gente conseguir exemplificar, tá? Eu estou falando via plataforma com o meu computador, tá? Então, estou numa chamada de videoconferência com alguém através do meu computador, usando o PolyStudio USB, me comunicando e tudo mais. Só que aí eu ligo, por exemplo, para Fernanda Alves, que é uma das pessoas de canais, ou para o Manuel Nascimento, também é de canais. Ligo para Fernanda, por exemplo, pelo meu celular, e falo assim, Fernanda, estou numa chamada aqui, através do meu computador, você consegue entrar aí no convite? Ela vai falar assim, olha, Vitor, não consigo, estou sem internet, estou só com chamada telefônica e eu, enfim, não vou conseguir entrar. O que você pode fazer? Você pode parear o seu celular via Bluetooth com o PolyStudio USB, que está sendo utilizado na reunião já com o computador, mas quando você está numa chamada com o seu celular e também via USB, o que vai acontecer? Tudo que a Fernanda falar via chamada telefônica com o meu celular, ele vai transmitir para quem está remoto e tudo que ela falar remotamente também vai mostrar, vai reproduzir para mim localmente. Ou seja, tanto eu quanto quem estiver remoto vai ouvir a Fernanda. E o inverso é verdadeiro. Tudo que alguém remoto e até mesmo eu falar vai ser enviado para a Fernanda e ela vai conseguir ouvir
via chamada telefônica convencional. Tá? Então é um recurso bem bacana que a gente pode explorar também. O Wi-Fi a gente vai falar daqui a pouco. Provisioning Server está ligado ali com o Wi-Fi. Configuração onde você pode exportar a configuração. NTP para você aplicar uma configuração de NTP Server para horário. Certificado de rede, caso a sua rede exija esse tipo de segurança. Restart Device, caso você queira restartar ele. E Restore Defaults, para você restaurar ele de fábrica. Tá? Então, configurações aí relativamente simples. Faltando, então, a gente olhar a parte de Wi-Fi e Provisioning Server. Bom, essas duas configurações elas estão interconectadas. Por quê? Porque para você fazer, para que serve isso, né? Primeiro, por que eu tenho um Wi-Fi nesse equipamento? Primeiro, para eu fazer a gestão remota desse equipamento. Então imagina só que fui lá, enfim, fui no meu cliente, fiz aquela primeira configuração, escolhi as melhores funcionalidades, os melhores recursos para ele ali localmente, conectado via USB no meu computador ali com o estúdio, configurei tudo certinho, deixei para o meu cliente ali pronto para ele utilizar. A experiência está incrível, ele está utilizando. Só que aí vamos supor que ele fala assim, Vitor, olha, lançou uma nova versão de software e eu quero atualizar meus equipamentos. Imagina você, né, com um equipamento numa unidade, um equipamento em outra unidade, tendo que ir lá e fazer a instalação ou, enfim, um update de software para o seu cliente. Ou senão ele fala de uma forma mais simples. Ó, Vitor, eu entendi que você deixou aqui como speaker framing, só que, cara, eu queria aquele enquadramento que você deixou na outra sala, que é o people framing. Você consegue ativar isso naquela sala? Essa configuração naquela sala? Então você vai ter que ir até aquela sala, até o cliente, fazer a configuração, ou senão ele fala assim, Victor, eu gostei muito daquele tipo de recurso, você consegue aplicar em todos os meus equipamentos? E aí você pode falar assim, Victor, legal, esse tipo de gerenciamento local me atende porque eu só comprei um equipamento para o meu cliente, ele vai usar só uma vez. Na verdade, ele só tem um equipamento ali usando, então é fácil de gerenciar, não preciso dessa configuração remota. Muito pelo contrário, eu penso que se você vendeu 100, 1000, unidades do PolyStudio USB, é importante sim você ativar esse gerenciamento remoto. Por quê? Porque uma vez que você ativa o gerenciamento remoto, você ganha escalabilidade, velocidade e evita gastos também na empresa. Porque se você tiver que pegar um Uber até o seu cliente ou reservar um tempo para atender o seu cliente localmente, você também está gastando. Então, o que você pode fazer? Você pode simplesmente fazer essa gestão remota, seja de 100 ou 1000 unidades, para você evitar qualquer tipo de deslocamento, otimizar o seu tempo. Enfim, realmente é bem importante a gente fazer isso. E outra coisa, melhor ainda, essa parte mais simples do gerenciamento, ela está totalmente inclusa no produto. Então, você pode ativar hoje para o seu cliente. Se ele não usa hoje, você pode ativar para ele hoje. Então, de novo, é mais uma chance para você retomar aquele contato com ele, mostrar essa nova camada de serviços que você pode oferecer para o seu cliente como serviço, inclusive, e ele já tem isso por padrão, ele já pode fazer isso, tá? Então, é bem interessante ter esse tipo de abordagem e entender que a gestão remota ela é importante para qualquer tamanho de instalação, seja para seja para 1000 equipamentos, tá? Muito bem. Para a gente fazer o provisionamento, a gestão remota do equipamento, o que, que a gente acaba usando? Bom, nós temos uma plataforma online chamada Polylens Cloud, que eu vou abrir ela aqui agora para vocês. Muito bem, esse é o Polylens Cloud. A gente já vai voltar lá para falar do Wi-Fi e provisionamento, tá? Não esqueci disso. Mas essa é a plataforma chamada Polylens Cloud. Ela é a responsável por você utilizar, né, enfim, a sua interface para você conseguir fazer a gestão remota do seu equipamento, dos seus estúdios USB, saber o inventário e tudo mais. A gente vai entrar aqui no detalhe para vocês verem um pouco melhor. Mas basicamente, o site é basicamente esse, tá? lens.poly.com. Acessando esse site, você já vai cair nessa página. E aí você pode, caso você não tenha nenhuma conta, você pode dar um sign up aqui e criar sua conta, seja com uma conta Microsoft, Google, Apple, ou até mesmo criar a conta direta ali com o seu e-mail, tá? Uma vez que você criou a sua conta, você vai conseguir fazer o login na plataforma, coisa que eu vou fazer aqui agora. Muito bem, no seu primeiro login, você vai ver esse portal aqui, tá, online, onde
enfim, você vai ver ali o seu inventário como zero, actions como zero, insights como zero, tá? Esse é o portal do Polylens Cloud, você já está com acesso a ele, tá? Pode ser que ele te mande ali por e-mail um, um e-mail ali para você confirmar o seu endereço de e-mail, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que ele peça isso dependendo do formato como você fez o seu, como você criou a sua conta. Uma vez que eu acesso esse portal, eu tenho aqui a opção de Manage e tenho aqui Register Device, que é justamente isso. Eu não vou mexer nada antes, eu vou simplesmente registrar o meu Poly Studio USB. Eu vou fazer o arroz com feijão. Eu quero chegar para o meu cliente, fazer a instalação para ele, localmente ali mesmo, configurar, fazer as configurações necessárias e já aprovisionar ele no nosso serviço de provisionamento. Para isso, eu vou vir em Manage, Register Device, e aí me dá três opções. A primeira opção, Register a Single Device. Essa opção é para equipamentos que não são USB, tá? São Studio X ou G7500, por exemplo, que podem ser gerenciados que podem ser provisionados via QR Code. Independente disso, eu recomendo, nesses casos de Studio X G7500 usar essa opção de Visit Provisioning. Por quê? De provisionamento. Porque ela é mais completa, te dá mais eh, opções de recursos, tá? Então, se você tem um Studio X, G7500, Studio USB, como é o nosso caso, R30, que são equipamentos que têm rede, né? Porque o Studio USB ele tem Wi-Fi embarcado, o R30 também. Você vai usar a opção de provisionamento. Então, Visit Provisioning. Se fosse um headset, que também dá para gerenciar na plataforma, se fosse um P15, ou seja, dispositivos USBs que não têm rede, aí a gente usa essa última opção, tá? No nosso caso, como é um dispositivo que tem rede, nós vamos usar o Visit Provisioning. Clicando aqui no Visit Provisioning, ele já cria automaticamente aqui algumas configurações, alguns parâmetros. A primeira delas é esse Provisioning Server Address, a segunda seria o domínio test, que é o usuário, e a terceira é o Server Password. Tá? São três parâmetros aí de configuração e você pode editar essas informações, tá? De domínio e senha, tá? Para, enfim, desculpe, de usuário e senha, para justamente você, enfim, personalizar de acordo com a necessidade. O Provisioning Server Address ele é criado automaticamente, não tem como a gente editar, tá legal? Bom, mas são três informações, certo? Então eu vou até salvar essas configurações aqui para utilizar posteriormente. Muito bem, então eu coloquei aqui os endereços do servidor, né, usuário e senha, assim como está escrito ali no nosso portal do Polylens Cloud. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu PolyStudio no Polylens Desktop. Eu vou ativar o Wi-Fi dele, eu vou conectar no Wi-Fi aqui. O Wi-Fi que eu vou usar, eh, e assim, o Wi-Fi que eu vou usar vai ser do próprio celular, tá? Então eu vou a configuração aqui do Polylens. eh, então eu vou fazer o provisionamento do PolyStudio USB com o Polylens Cloud através da rede roteada aqui pelo meu Wi-Fi, tá? Algumas perguntas que podem surgir. Essa conexão Wi-Fi, ok, o cliente ele pode criar. Agora, como é que está a saída de internet para isso? Tá? Então, acho que é bem importante ter isso em mente. Nós temos uma documentação profunda do Polylens para que você consiga mostrar para o seu cliente as informações de destino da conexão, protocolo que vai ser utilizado, por exemplo, 443, HTTPS, enfim, você consegue mostrar para ele justamente que a comunicação é segura, tem quem vai fazer essa conexão, o IP de fonte e também o IP de destino da conexão. Tá? Então é bem interessante mostrar essa configuração para ele, inclusive o white paper de segurança do Polylens Cloud para que ele permita esse acesso, tá? Ou até mesmo uma liberação de firewall,
caso seja necessário. Então, para eu acessar aqui, eu vou simplesmente escolher a minha rede Wi-Fi, Vitor Rezende aqui. A minha senha é de 1 a 8. Dá um join aqui. Configuramos já o Wi-Fi. Agora vamos para a parte de provisionamento. Para a parte de provisionamento, nós escolhemos aqui como manual e server type HTTPS server, inclusive demonstrado aqui, destacado, que é usado justamente para o Polylens, tá? Polylens Cloud. Seleciono aqui e ele me mostra aqui 3 campos para eu adicionar os parâmetros. Então, três campos, sendo eles o de endereço do servidor, username e password. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o servidor de provisionamento, username e password, justamente que a gente teve ali no Polylens Cloud, que seria esse daqui. Domínio teste, que é o nosso username, e senha, que é essa daqui. Tudo, obviamente, que veio ali do portal do Polylens Cloud. Ele me dispôs, né, ele colocou ali para mim 3 configurações, 3 parâmetros, e eu estou imputando todos esses parâmetros direto aqui no Polylens Desktop, tá? Bom, voltando aqui no Polylens Cloud, eu ainda não apliquei a configuração, só para destacar realmente que eu estou com um total de 0 equipamentos aqui, tá, no nosso inventário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ativar agora essa configuração, tá? Vou aplicar ela. Acabei de aplicar a configuração. Vamos vir aqui agora para o Polylens Cloud. Vou dar um refresh aqui na página. Pronto, ele já me mostra aqui como Inventory 1. Clicando em Inventory 1, ele já vai me mostrar o PolyStudio USB, né, inclusive com o nome, o serial number do equipamento, IP privado, o MAC address, enfim, o modelo, a versão de software que está sendo utilizada. Temos aqui como clicar nesse equipamento e fazer, por exemplo, a gestão dele individualmente. Então, eu posso vir aqui, clicar. Ele me mostra nessa informação, enfim, inicial, a última vez que foi provisionado. Isso é interessante para você saber quando foi que, não provisionado, né, mas a última vez que ele fez o sincronismo entre o que tinha no Polylens Cloud com o equipamento, ou seja, a última vez que ele checou e fez essa validação, que ele sincronizou o que está no Polylens Cloud e o que está no equipamento, foi, enfim, dentro dessa data e horário. E quando que ele foi adicionado, foi nessa data e horário. Tá? Location Information, a gente vai adicionar ele num site, tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco, vai ficar um pouco mais claro. A gente tem como restartar o equipamento, e isso até estava comentando com um parceiro esses dias que se tornou cada vez mais automático. Você pode clicar ali em Restart, ele restarta quase que instantaneamente, obviamente depende da parte de redes aí, mas é realmente bem rápido. Então essa seria a aba de detalhes. Nós temos também a parte de Settings, onde Settings nós temos as configurações de câmera, exatamente iguais que a gente viu ali no Polylens Desktop. Audio Settings, mesma coisa, a gente tem aqui as configurações de cerca acústica, por exemplo, como a gente viu no início, Narrow com 60 graus, Medium e Wide, Medium com 90, Wide com 120 ou Off, que seria uma outra opção. E aqui eu faço um destaque. O PolyStudio USB ele suporta um microfone adicional. Então você pode comprar um microfone de expansão à parte para acoplar no PolyStudio USB. Qual que é o grande ponto? Por padrão, quando você espeta esse microfone de expansão, porque ele é cabeado, tá? Você espeta ele no PolyStudio USB, na traseira dele, você passa a utilizar o microfone apenas da mesa. Tá? Então, o microfone adicional apenas que é utilizado para captura e envio desse áudio. Tá?
Agora você fala assim: "Pô, Vitor, então quando eu coloco o microfone adicional, eu perco os microfones do Polystudio USBs ali, do Polystudio USB ali embutido?" Não, é uma questão de configuração. Então você pode aplicar para capturar o áudio apenas do MicPod, que seria o microfone de mesa, o microfone adicional, ou alto. O que quer dizer alto? O alto quer dizer que ele vai usar tanto o microfone da mesa, né, o adicional, que é o MicPod, quanto o microfone do Polystudio USB. E aí você fala assim para mim: "Pô, Vitor, mas por que está escrito alto?" Alto vem de automático, tá? Por quê? Porque os 2 microfones não podem fazer a captura simultaneamente, tá? Ele sempre vai capturar pelo melhor microfone. Então, se você estiver na mesa e começar a falar, o microfone de mesa será utilizado para capturar o seu áudio. Agora, se você estiver mais próximo do Polystudio USB, ele vai, desativar o microfone da mesa e vai ativar apenas o microfone da barra do Polystudio USB, tá? Porque sua voz está mais próxima ali do Polystudio USB. E ele faz isso de forma automática. Se eu estiver mais próximo do microfone de mesa, ele desativa os microfones do Polystudio USB e ativa apenas os microfones o microfone de mesa ali, o adicional, tá? Então, ele vai escolher sempre a melhor fonte de áudio para que você consiga entregar sempre a melhor qualidade para quem estiver remoto. Bom, toda essa parte de servers, enfim, basicamente a gente acabou conversando, Wi-Fi também. Até voltando aqui na parte de server, você pode aplicar a configuração eh, se você pode fazer o update de software via rede, o update, o intervalo, né, de que ele vai fazer o sincronismo automático. Então vamos supor que eu configurei aqui que o noise block ele vai ser desativado. Daqui um dia, que são esses 86.400 segundos, ele vai fazer o sincronismo com o Polystudio USB, tá? Então ele tem eh, esse tempo para fazer o sincronismo, tá? Não é automático. Mas você pode diminuir, e aí você pode diminuir esse valor. Por exemplo, Vitor, eu quero algo mais rápido. A menor opção aqui que nós temos são de 3.600 segundos, tá? Então, enfim, seria um pouco mais rápido aí. É interessante a gente deixar sempre com um dia, porque, enfim, você faz a configuração, depois de um dia você vai aplicar, ela vai acabar sendo aplicada, então acaba, enfim, ajudando ali. Ah, Vitor, eu quero algo automático. Eu quero algo automático. Como é que eu faço? Você tem apenas uma opção, que seria, na verdade, duas opções. Ou você faz a configuração local no Polylens Desktop, tá? Ela vai fazer essa alteração ali na hora, mas depois de um dia ele vai carregar a configuração que tiver no Polylens Cloud, ou seja, o que está no Polylens Cloud é tem o maior privilégio, tá? Então, por mais que você faça no desktop, o Polylens Cloud, depois de um dia, ou enfim, depois desse intervalo de update, vai, enfim, cobrir aquela configuração do desktop, tá? Agora, outra opção que você teria seria realmente de rebootar o equipamento. Na hora que você rebuta o equipamento, ele vai buscar automaticamente a configuração do Polylens Cloud, com isso buscando a configuração que você fez ali na hora. Diagnósticos, enfim, mesma história, tá? A gente tem aqui as configurações que a gente já viu lá no Polylens Desktop. E uma das mais importantes aqui é o update de software, onde você pode fazer basicamente o update da última versão, ou se não, você pode desabilitar o update de software, ou senão você pode escolher, Vitor, eu quero sim fazer o update da versão, só que eu não quero que seja da última versão, eu quero estabelecer que seja na versão 2.1.1. Você pode deixar lá e aplicar e tudo mais, tá? Então, eh, você tem aqui uma série de configurações importantes para autorização de software. Então, você pode remotamente dar um update de software nesse equipamento, tá? Essa opção de análises, eu não vou entrar no mérito, porque ela é uma opção mais utilizada para a linha Studio X, por exemplo, na parte de vídeo, para você fazer um tracking de como o equipamento está sendo utilizado, quantidade de chamadas e tudo mais. Mas isso está disponível em equipamentos nativos que não dependem do computador. No nosso caso, o PolyStudio USB depende do PC, então a gente não vai ter esse tipo de informação aqui no PolyLens.
Muito bem, então a gente faz aqui a configuração eh, direta aqui no dispositivo, tá? Então, para fazer um exemplo aqui com vocês, eu estou com o Polylens Desktop aqui aberto. Vamos abrir aqui a opção de áudio. Nós temos aqui, por exemplo, o Noise Block ativado, tá? Eu vou remotamente, eu vou desativar o Noise Block AI. Vou vir aqui, vou selecionar aqui o Noise Block AI e vou aplicar. A partir desse momento, vocês vão perceber que eu fiz uma configuração no dispositivo, é uma política de configuração do dispositivo, e agora, a próxima vez que o PolyStudio USB sincronizar com o Polylens, ele já vai carregar essa informação. Ou seja, por enquanto, o Polylens Cloud está refletindo aqui corretamente, né? Ele está refletindo aqui que está ativado, realmente está ativado. Só que assim que fizer enfim, se eu fizer um reboot aqui, ou se eu esperar um dia, por exemplo, ele vai alterar essa chavinha para desligado, tá bom? É isso que vai acontecer. Vou ativar novamente e vou ativar aqui também a, o Polylen, o recurso do Noise Block AI. Muito bom, mas aqui eu fiz uma configuração no dispositivo. O que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente fazer uma configuração em massa. E o que é mais utilizado? Bom, o que é mais utilizado é o seguinte, é você criar um site. Por exemplo, Vitor, eu quero fazer a gestão daquele site, site São Paulo, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? E até foi bom isso ter acontecido comigo, tá? Dependendo do zoom do seu browser, alguma coisa assim, não vai aparecer alguma função. Então, é, só se atentem aqui é, de talvez diminuir ali o zoom para encaixar certinho ali no seu browser, tá? Então, eu vou criar aqui um site, vou dar um add new. Então, eu vou colocar no site name e vou colocar um endereço, um nome do site, que eu vou colocar site São Paulo. O endereço, vou colocar o endereço da Poli aqui, vou colocar Avenida das Nações Unidas 12901. Aqui, ó, Brooklyn Novo, Torre Norte. Exatamente isso. Vou adicionar o site aqui. Muito bem. Dentro desse site, eu posso também colocar uma sala, né? Então, em São Paulo, aqui no nosso prédio, a gente tem várias salas. Uma das salas é a Porto Seguro. Então, eu vou colocar aqui Porto Seguro, o nome da nossa sala. Você pode colocar 10º andar, por exemplo, e a capacidade da sala. Vou colocar aqui 10 pessoas, por exemplo. Add room. Muito bem, a gente criou um site e a gente criou uma sala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar dentro do meu inventário, eu vou adicionar o PolyStudio USB dentro daquele site. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui em Edit, Site Name, Site São Paulo, Room Name vai ser na sala Porto Seguro, que eu acabei de criar, e vou dar um Save Changes. Pronto, perfeito. Então aqui, agora, o meu equipamento ele já está alocado dentro de uma sala. E aí eu queria fazer uma demonstração para vocês que é o seguinte, imagina que eu tenho dentro do meu site 10 PolyStudio USBs. Tá? Eu não tenho um PolyStudio USB só, eu tenho 10. E aí você fala assim para mim, pô, Vitor, mas eu quero atualizar o software de todos eles. Bom, para eu fazer isso, eu posso fazer como a gente fez agora, né? Entrar no equipamento, ir lá no software update, como a gente fez aqui agora, e fazer o update. Só que se eu tenho 10 equipamentos, ou enfim mais, eu posso fazer isso em massa, de uma forma muito mais simples. Então, o que eu vou fazer? Para demonstrar para vocês, eu vou fazer uma configuração aqui, por exemplo, de Acoustic Fence. Então, o Acoustic Fence, eu quero que seja um padrão ali dentro do site São Paulo, que o Acoustic Fence dos PolyStudio USBs sejam ativados como Narrow. Então, eu tenho aqui opções, né, de Narrow, Medium, Wide. Eu quero que todos eles sejam Narrow. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na página de políticas, e dentro de políticas eu tenho várias. Tá? Eu tenho aqui a opção de você fazer a configuração individual do dispositivo.
ela tem maior prioridade dentre todas as configurações. Então, vamos supor que eu tenha ido naquele dispositivo, como eu fiz ali agora, né? Vou voltar aqui para vocês verem. Estou aqui nesse dispositivo, diretamente nele. Vou vir aqui e colocar Narrow. Se eu colocar uma configuração que todos os equipamentos do site de São Paulo tenham que ser medium, ele vai ignorar aquela configuração. Por quê? Porque a configuração direta no dispositivo, ela tem maior prioridade. Então eu vou deixar aqui como, vou descartar aqui a configuração. Então, só atenção realmente nessa parte de prioridade das políticas. E a mais utilizada, como eu comentei, é a política de site. Nós temos algumas outras, mas focando aqui na mais utilizada, vou focar aqui em site. Dentro de site, ele já vai me mostrar aqui o site São Paulo, eu posso escolher dentre os meus sites, aqui eu só tenho um, me mostrou já o site São Paulo, e eu vou colocar aqui, ó, Device Models, e eu vou adicionar um modelo. Eu vou colocar aqui o modelo, que é o Studio USB, Studio USB está aqui, dar um continuar, e pronto. Note que aqui é bem semelhante ao que a gente estava vendo até agora, só que aqui eu estou fazendo uma política de que todos os equipamentos modelo Studio USB do site São Paulo, vão seguir essas configurações que eu pré-definir aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que o Tracking Mode vai ter que ser um Frame Speaker, e também vou colocar, um apply aqui, e também vou colocar que o Audio Settings aqui do Acoustic Fence tem que ser Narrow. Então vocês lembram que estava desabilitado lá, né? Estava sem nenhuma configuração. Agora eu coloquei como Narrow. Vou aplicar. Então quer dizer que todos os Studios USB, se eu tiver 1, se eu tiver 10, se eu tiver 1000, eles vão seguir exatamente todos os Studios USB que estiverem dentro desse site, certo? Eles vão seguir exatamente essa configuração que eu predefini. Se você quiser ver também as configurações aplicadas naquela política, você pode vir em Mais Settings, e aí você vai ver o que foi realmente configurado, inclusive remover, caso você deseje. Vindo aqui em Manage, Inventory, localizar aqui o Studio USB, em Settings, vocês podem perceber agora que Camera Settings tem ali a opção de Frame Speaker, e tem aqui, ó, quem que está mandando essa política? É o site, é uma política de site São Paulo, ou seja, foi configurado dentro do site São Paulo uma política que diz que o Tracking Mode tem que ser Frame Speaker. O mesmo a gente tem que esperar na parte de Audio Settings, onde a configuração de Acoustic Fence é Narrow. E ele mostra aqui que a configuração realmente é uma configuração do site São Paulo. Tá legal? Então, é uma política aí bem legal para você fazer configurações em massa. E aí vocês podem ver a diferença de uma política que foi aplicada no dispositivo diretamente. Então, tem aqui, ó, This Device Policy, ou seja, foi uma configuração aplicada diretamente naquele dispositivo. Inclusive, se eu mudar aqui a configuração para Off e aplicar, vocês vão perceber que a política com maior prioridade vai ser a minha política de configuração do dispositivo, ou seja, ela tem mais prioridade, então ela ignora aquela configuração feita no site. Se eu quiser voltar lá e apagar isso, eu tenho como vir aqui no Audio Settings, por exemplo, Acoustic Fence vou tirar, o Noise Block AI também, então o que tiver, enfim, que foi feito ali direto no dispositivo, já tirei, vou aplicar, e aí ele já mostra as duas configurações do dispositivo, que estão vindo realmente do site São Paulo. Tracking Mode, Frame Speaker e Acoustic Fence como Narrow. Então, se eu voltar lá, já estou vendo aqui corretamente a minha configuração. Espero que tenha ficado claro, não somente eu, mas também toda a equipe de engenharia de pré-vendas da HP Poly pode auxiliar vocês se alguma coisa não ficou claro. Conte realmente com a gente, a intenção é de vocês explorarem bem o produto e até mesmo para aqueles clientes que você já vendeu, retornar neles
enfim, com um novo pitch, com uma nova apresentação, até mesmo do Polylens Cloud, caso eles não estejam utilizando, e ativar essas configurações do Polylens Cloud para expandir ainda mais as possibilidades, não somente com o Poly Studio ACB, como a gente viu aqui, mas também com todo o nosso portfólio de Poly, seja headset, seja audioconferência, como os telefones de mesa, por exemplo, seja equipamentos de vídeo mais parrudos, para salas pequenas, médias, grandes. Então, para todo o nosso portfólio, nós conseguimos usar os conceitos que nós tivemos aqui. Espero que tenha sido um tempo proveitoso e para mais informações, estamos totalmente à disposição de vocês. Conte com o time, conte com o HP e vamos nos falando. Obrigado.